Faz muito tempo que eu não faço nenhum vídeo falando da Holanda e o pessoal tem pedido bastante isso. Então tá na hora de fazer um de novo. E aí pessoal, beleza? Em primeiro lugar, só para lembrar, como você já sabe, eu tô viajando, tô no Brasil, vim para Campus Party, então eu tô gravando não no meu lugar tradicional, tô usando uma câmera diferente, estou gravando na casa da minha mãe, sem iluminação, sem nada, então tenho que usar a luz do sol para poder visualizar. Então por isso que a imagem está um pouco diferente. A segunda coisa, falei várias vezes, eu estou gravando mais vídeos, então por favor se inscreva no canal para quem está olhando, que tem vários vídeos sendo preparados, bastante coisa legal para acontecer por aí. Recentemente, um programa humorístico da Holanda fez um vídeo brincando com a posse do Trump e com o negócio da America First. Então eles fizeram um vídeo tirando sarro em relação a isso. E o que eu achei bem interessante é que esse vídeo mostra várias coisas sobre a Holanda, então eu vou assistir ali com vocês e eu posso fazer alguns comentários sobre alguns pontos, alguns fatos da cultura, alguns fatos da língua, que é bem interessante, que ele pega assim, pontos gerais da cultura holandesa, da estrutura holandesa. Então o que eu vou fazer? Vou colocar o vídeo aqui no canto e eu vou pausando e comentando o que cada pedaço quer dizer. Beleza? Então vamos lá. The Netherlands. Dear Mr. President, welcome to this introduction video. Então esse pedaço que está aparecendo aqui é um lugar chamado Zaandam. O lugar mesmo se chama Zaanstad, fica no município de Zaandam, fica bem do lado de Amsterdã. Você pode pegar um ônibus da estação central e ir para lá em meia hora, é bem pertinho. E isso é bem interessante, que essa região aí é um parque de moinhos. Então, como é um parque de moinhos, no passado mais de 1000 moinhos estavam nessa região, que foi a primeira zona industrial do mundo. Então, vários produtos eram produzidos aí. Ainda é uma zona bastante industrializada, obviamente, atualmente usando eletricidade, mas é bem interessante você ver que como eles utilizavam os moinhos para fazer o papel de produção de energia, e foi por muito tempo a zona mais industrializada do mundo. Eu já até falei isso um pouco nesse vídeo aqui, mas para quem tiver interesse, for para Amsterdã, vale a pena visitar, é muito legal você ver como eles utilizavam os moinhos para poder fazer tudo e o que deu todo o desenvolvimento da Holanda na época que ela aconteceu. Video about the Netherlands. It's gonna be a great video. It's gonna be absolutely fantastic. Aqui só para poder mostrar, é bem legal você ver que tem alguns moinhos que ficam na parte de dentro, então para moer grãos, para moer pedras, para moer minerais, e outros ficam na água, onde eles tinham o papel de movimentar a água. Então os moinhos foram muito utilizados na Holanda para poder tirar a água das regiões pantanosas, para poder deixar a terra seca. Como é menor, uma boa parte do país fica no nível mais baixo que o nível do mar, eles utilizavam isso para poder limpar a região. Mas eu vou falar isso já já mais pra frente do vídeo. Então esse aí é o Castelo Real, na verdade é onde fica a sede do governo, que não é Amsterdã. Isso é engraçado, a sede do país, a capital do país é Amsterdã, mas o governo fica em Den Haag, em holandês, ou The Hague, em inglês, ou em português chamam de Haia. Eu não sei porque a cidade, em cada país tem um nome tão diferente. Então, lá é onde fica a sede do governo, que atualmente o rei é o Willem, rei Willem, e um fato, ele assumiu faz 2, 3 anos, porque a mãe dele ainda está viva, mas ela passou o governo para ele ser o rei, porque ela já achava que ele já estava na hora de assumir como rei. Um fato engraçado que dentro da Holanda a família real tem pouca influência no governo. Isso faz com que os holandeses, em geral, gostem muito deles. Eles gostam bastante da família real holandesa, e isso é algo bem diferente do que eu vejo em outros países que têm famílias reais. Founding father was William of Orange, who fought against the Spanish. Essa parte é bem legal, porque na verdade ela tá falando um pouco da história da Holanda. O país, ele foi dominado por muito tempo pelo Império Romano, e tive que olhar a cola aqui. Ele foi dominado pelo Império Romano e em 1550 o país então ele já era agora dominado. O Império Romano tinha sido dissolvido e o rei Filipe II da Espanha era efetivamente o rei dessa região. A região era dominada pelos espanhóis. Foi aí que o rei Willem, da Casa Laranja, que ele liderou uma revolução
que separou essa região, que era a Holanda, Bélgica e Luxemburgo, do Império Espanhol, criando os Países Baixos, o Reino dos Países Baixos, que posteriormente se dividiu em 3 países, né? A Bélgica, Luxemburgo e a Holanda. Então existe uma rixa bem grande entre os espanhóis e os holandeses por causa dessa época. Não hoje em dia, mas existe uma certa um ranço histórico em relação a isso. Total scumbags. They fought against us for 80 years, but they couldn't beat us. Couldn't do it. Total losers. They're all dead now, by the way. We speak Dutch. It's the best language in Europe. We've got all the best words. All the other languages failed. Só para poder mostrar aqui, vocês viram aquele cara comendo um peixe ali? Aquele chamado Haring é uma iguaria holandesa, que é basicamente um peixe cru, não é fatiado igual sashimi, é um peixe, na forminha de peixe, vocês podem ver a foto aqui, e eles pegam e comem, enfiando na boca, comendo, segurando pelo rabinho e comendo. Eu acho meio nojento, nunca consegui comer, e eles adoram isso, é uma coisa bem holandesa, eles adoram esse negócio. Danish, total disaster. German is not even a real... Essa piada é boa porque o holandês é uma língua que evoluiu do alemão antigo. Então, basicamente, você teve a língua saxã sendo desenvolvida lá na Alemanha e os povos começaram a migrar. Então, eles começaram a sair da Alemanha e foram andando em relação para o oeste da Europa. Então, alguns ficaram ali onde é a Holanda e foram indo, de Bélgica e tal, até chegarem na Inglaterra. Então, quando se estuda as línguas, você vê que o inglês, o holandês e o alemão, eles têm muitas semelhanças, mas o holandês é muito mais próximo do inglês do que o alemão. Então o holandês é uma língua entre o inglês e o alemão, porque ela foi feita a migração. E isso faz com que o inglês seja realmente uma língua que descende do holandês, e por isso que elas têm certas semelhanças até na maneira que se fala. Tem várias palavras que, quando você fala, você tem uma impressão que eles estão falando inglês. Isso é bem interessante. Language. It's fake. It's a fake language. We've got Pony Park Slack. Então, sobre a língua, eu nunca fui nesse parque de pôneis aí que eles estão falando. Mas aqui tem uma coisa interessante da língua, que o G em holandês se pronuncia R. Então esse lugar aí se fala Slageren. É meio estranho, é um som difícil de se fazer. E isso faz com que a língua tenha esse som meio agressivo, Slageren. Tem outras palavras que você pode ver, então... Slagerei, que é açougue, ou Rebrukkelen, que é usual, normalmente. Então eles têm esse no som da língua. Haddon, which has got to be the best pony park in the world. It's true. They're the best ponies. They are. You can ride them. You can date them. You can grab them by the pony. It's fantastic. This is the Afsluitdijk. Aqui outra coisa da língua, Afsluitdijk. Então, esse IJ não é um IJ, é uma letra que se tem no holandês, mas atualmente se usa um IJ para separar, para se escrever isso, e se pronuncia E. Então, Afsluitdijk. E aqui eles vão começar a mostrar um pouco sobre o sistema de proteção de enchentes da Holanda, que é muito legal, já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, outra coisa legal, como eu falei antes, a Holanda fica abaixo do nível do mar. Então, no início, o país era um grande pântano, com algumas regiões mais altas e um monte de regiões pantanosas, onde as pessoas não podiam viver. Então, à medida que o país começou a se desenvolver, eles tiveram que trabalhar para poder resolver isso, usando moinhos, basicamente, que surgiram na Espanha, mas atingiram o seu desenvolvimento mais forte mesmo na Holanda. E o pessoal começou a utilizar moinhos para poder tirar essa água, poder fazer o papel de bomba e tirar essa água e começar a dominar terras. Então eles dominavam uma área de terra e construíam uma represa, que eles chamam de dique em holandês, basicamente. Eles iam construindo isso, liberando as áreas abaixo do nível do mar. O problema também é que você tem registros em 1100, em 900, que essa região era um inferno, porque todos os dias ela era alagada pelo mar. Então, à medida que a tecnologia foi desenvolvendo, eles conseguiram limpar essas áreas e construindo diques e diques e diques, mas isso era inviável, você ter um monte de dique em relação ao país.
Então, no final do século XIX, início do século XX, eles começaram a construir esse sistema de proteção de enchentes na Holanda, que basicamente em todos os pontos de saída do mar existem represas que se abrem e fecham para poder deixar a água entrar ou sair. Então é por isso que atualmente você quase não tem mais enchentes dentro da Holanda, porque basicamente existe uma grande muralha de represas que vão controlar a entrada e saída de água. Isso realmente faz com que um país que tem 30% de terra abaixo do nível do mar consiga sobreviver hoje em dia sem grandes enchentes. E um segundo fato interessante é que, apesar de você ter toda essa água e essa proteção, isso não é só para as pessoas poderem viver, é uma proteção militar também. Já foi utilizado no passado em algumas guerras. Quando se teve uma invasão na região holandesa, eles abriam as comportas para alagar, porque os invasores não iam conseguir sobreviver naquela área alagada. Então, além de de proteger, eles já utilizaram isso como um fator militar também. From Mexico. In fact, we built an entire ocean, okay? An entire ocean between us and Mexico. Nobody builds oceans better than we do. This ocean, it is so big, you can even see it from the moon. And we made the Mexicans pay for it. It's true. You've got the Trump Towers, we've got Lee Towers. We would love to see. Então isso é bem... Eu fui outro dia, faz um mês mais ou menos, eu fui nessa Madurodam para poder conhecer. Então isso aí como ele falou, o maior mini-mundo do mundo. Então eles reconstruíram várias regiões de todo o país para poder mostrar como são, para as pessoas poderem entender toda a cultura e ver toda a região das cidades holandesas. Tem Amsterdã, tem Roterdã, tem todas as grandes cidades lá. Isso é bem interessante porque essa foi construída por uma família que se chama Maduro, que é uma família de Curaçao. Curaçao é uma região holandesa que fica no Caribe, e era uma família muito rica. Esse cara foi estudar na Holanda, como acontecia muito quando tinha essas relações entre colônias e metrópole. Ele foi estudar lá e acabou lutando na Segunda Guerra Mundial. E ele foi preso, ele foi um grande herói, ele salvou várias pessoas, comandou os exércitos, tal, e é um cara que foi de grande importância e realmente ele ajudou muito no exército, apesar de ser muito novo. E ele acabou sendo preso e torturado e tudo isso ele acabou não sobrevivendo. E logo depois da guerra, quando a Holanda foi libertada, a família dele, que era muito rica, quis fazer uma homenagem à Holanda, que tinha recebido ele e que ele tinha se esforçado tanto para poder lutar por ela. Então, em acordo com o governo, eles compraram essa região que fica ali em Den Haag, fica perto do Palácio da Paz, da ONU, e eles foram lá e construíram essa região imensa, que é uma homenagem a ele e à Holanda para ele poder ter visitado. É bem legal, eles mostram várias regiões da Holanda. Quem for, perto, 40 minutos de Amsterdã, uma viagem para Den Haag, eu recomendo ir lá sim, com certeza. In the world. It's great. Well, it's tiny, but it's great. And the squares, they're so small, you don't even need many people to fill them. It's great. This is Gerry Eickhoff. Viram ali? Harry. This scandalous tradition of Black Pete. It's the most offensive. Então, isso aqui é bem legal. Isso aqui eu quero tentar explicar. A tradição do Papai Noel que a gente conhece, ela é uma tradição que veio de vários pontos da Europa. Então, os alemães têm alguma coisa, os holandeses têm outra, e essa tradição, principalmente nos Estados Unidos, porque Nova York é uma cidade de colonização holandesa. Ela foi criada, boa parte da cultura nova-iorquense é uma cultura holandesa, na verdade. Isso é bem interessante você ver. E quando os holandeses foram para Nova York, eles levaram a tradição de Natal deles, que os americanos acabaram transformando para o Papai Noel, que é o que acabou a gente conhecendo no Brasil. Então, em vez de ter o Papai Noel, Santa Claus, eles têm o Sinterklaas, que é um cara que vem da Espanha, isso é o primeiro lugar. O Sinterklaas é um espanhol na cultura... Não sei se ele é um espanhol, na verdade, mas ele vem da Espanha. E ele não chega dia 25 de dezembro, ele chega dia 5 de dezembro na Holanda por barco. Então vocês estão vendo aí ele chegando, ele vem de barco da Espanha
com alguns ajudantes, que são chamados Black Pits, que são essas figuras negras que estão ali. E isso é bem mal interpretado, na verdade é uma coisa bem estranha, é uma coisa bem holandesa, só eles aceitam isso, porque para quem é de fora é realmente muito estranho. As pessoas se pintam de negro, eles usam um cabelo bem... realmente... se for pensar, é bem racista, na verdade mesmo. Eles usam um cabelo bem enrolado, pichain, com umas bocas gigantes, se comportam de uma maneira estranha. E eles diziam, originalmente, que eram os ajudantes do Papai Noel que vinham da Espanha. No século XX, essa explicação começou a ser considerada muito racista. Então, atualmente, na cultura deles, eles consideram que, na verdade, os Black Pits, eles ficaram pretos porque eles descem nas chaminés e por causa disso eles ficam pretos. Não sei como é que descer a chaminé faz a boca de uma pessoa crescer ou o cabelo ficar enrolado, ou se comportar daquela maneira, mas é algo que eles dizem hoje em dia. Mas, independente desse fato, a cultura do Sinterklaas é bem engraçada, porque os caras chegam, ele chega de barco, ele faz um passeio de barco por todas as cidades, várias cidades recebem, o principal é em Amsterdã, ele chega de barco, as crianças ficam na rua para poder receber ele, e nesse dia as crianças passam de casa em casa pedindo doces, então a gente tem que se preparar comprando doces para poder entregar para as crianças, tudo, e é uma comemoração bem legal, apesar de ter pontos que são bem estranhos. Mas, como eu falei, para quem é estrangeiro e mora lá, é um pouco, mesmo racista você ver esse tipo de coisa. Offensive, the most racist thing you've ever seen. You'll love it. It's great. We also have a disabled Outra dica do holandês aí, o nome dela a gente escreve Jetta, mas em inglês se pronuncia Jetta. Então, em alguns livros a gente vê, tipo, escrito Sonja, mas isso se pronuncia Sônia. to Kleinsma. She's from the Ministry of Silly Walks. You can do a great impersonation of her. Can't wait to see it. People tell us, very important people, they tell us we've got the best tax evasion system God ever created. It's just unbelievable. You should tell your sons to put all their businesses here. You'll pay no... Esse é um outro fato interessante para a gente poder falar. Na Holanda se paga muitas taxas, ou você paga assim, a faixa mais alta de imposto de renda é 50%, então é bastante alto. Mas isso para as pessoas físicas é muito engraçado porque eles decidiram que para funcionar melhor para as empresas pagariam só, acho que o máximo é 4% de imposto de taxação sobre lucro. Então as empresas, existe uma certa vantagem para você desenvolver lá. Então várias empresas acabaram de uns anos indo para a Holanda para poder se estabelecer lá. Eles que estão tirando sarro aqui, que para o Trump seria ótimo ter as empresas dele lá, já que pagariam nada de imposto. Taxes at all. Zero. It's ridiculous. And last but not least, we've got a great... E é interessante aqui eles mostrando Nova York de novo, que como eu falei, Nova York foi uma cidade colonizada pelos holandeses. Você anda por partes de Nova York, você anda por partes de Amsterdã e você vê que elas são muito parecidas. Nova York era chamada de New Amsterdã quando ela foi fundada pelos holandeses. E várias coisas da cultura, isso é algo que até conversando com amigos meus americanos lá em Amsterdã, que você começa a ver que várias coisas que a gente considera parte da cultura americana vieram da Holanda. Existem vários traços que não são ingleses, são holandeses e muito fortes. Porque, como eu falei, eles foram muito importantes. Alguns presidentes americanos, um em especial até, foi um presidente americano que morou em Nova Amsterdã na época, e esse cara não falava inglês, ele falava só holandês e foi um presidente americano. Então, para você ver como a Holanda e os Estados Unidos são muito ligados culturalmente, e é uma coisa que eu mesmo não sabia antes de morar lá. Great dependency on the United States. It's huge. If you screw NATO, you're gonna make our problems great again. They're gonna be huge. They're gonna be enormous. It's true. Please don't. We totally understand. It's going to be America first. But can we just say the Netherlands second? Is that okay? Thank you for watching and best wishes. We've got Então, de novo, vai andando. wishes in the Netherlands. They're great. It's true. Então,
Aqui eu só queria mostrar alguns fatos, porque além do vídeo ser realmente muito bom, muito engraçado, eles mostraram várias coisas interessantes e dá para dar um resumão de tudo que eu aprendi um pouco sobre a Holanda nesse tempo que eu tô lá. Então, obviamente, várias dessas coisas são muito mais profundas, muito mais interessantes, e eu posso falar em detalhes de cada uma delas. Mas fica um catadão de fatos sobre a Holanda utilizando esse vídeo aqui, que foi bem interessante. Beleza? Então, se você gostou disso aqui, foi um vídeo sobre a Holanda, mas logo logo vão ter vídeo sobre física, vídeo sobre ciência e outras coisas que eu quero falar aqui. Então se inscreve aqui embaixo no canal, aperta o sininho ali do lado da inscrição e fica na guarda que logo logo eu tô de volta. Beleza? Um abraço e até a próxima.